Nós temos uma palavra de Deus, irmãos, e eu quero aproveitar este tempo, compartilhar com os irmãos. Nós lemos um texto longo. Eu falei para os irmãos que o texto era longo, mas ele era muito necessário. Deuteronômio 8, irmão, ele é o segredo de uma vida bem-sucedida. Repita comigo, o segredo de uma vida bem-sucedida. Não estou falando só no sentido material, também, mas estamos falando principalmente no sentido espiritual. Porque tem gente muito bem-sucedido na vida material, mas falido na vida espiritual. Tem gente bem-sucedido na vida material, mas com um casamento falido, com filhos, um relacionamento, uma vida destruída. E isso não é ser bem-sucedido completo. Bem-sucedido é quando você está debaixo da bênção de Deus, e em todas as coisas elas caminham bem para a glória do Senhor. E Deuteronômio nos dá este segredo. O Senhor está prestes a pegar Israel, irmãos, e colocar eles na melhor terra. O Senhor está prestes a tirar um povo que até então experimentou duas coisas: peregrinação e escravidão. Peregrinação e escravidão. Desde que Deus os escolheu para ser nação, desde que Deus os nomeou para ser uma nação. Os irmãos conhecem bem a história. Deus escolhe, Deus havia feito um plano de salvação. O plano de salvação precisava-se de uma família. O plano de salvação precisava-se de um começo. E Deus escolhe um homem chamado Abraão, para deste homem, desta família, ele realizar um plano. E Deus escolhe fazer deste homem não só uma família, mas uma nação. E escolhe amar esta nação. Você precisa entender que quem escolheu amar foi Deus. Eu mudo um pouquinho para nós aqui, irmãos. Quantas pessoas se acham demais, mas eles se esquecem que quem nos escolheu amar foi Deus. E Deus deixou isso bem claro. Quer ver? Vem comigo, a gente volta um pouquinho só para você entender isto. Capítulo 7. Vamos para a Bíblia, irmãos. Pregação tem que ter Bíblia. Se a gente não fala Bíblia, não é pregação. Deuteronômio capítulo 7, o versículo de número 6. O versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus... Só chegou 2, vamos ver se chega mais gente no culto. Porque o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses povo próprio. Tem uma tradução que diz propriedade peculiar. Povo próprio. E sobre todos os povos da terra, Deus escolheu este povo. E foi Deus quem escolheu. Não foi eles que escolheram. Uns adoravam Baal, outros adoravam Estarote, outros adoravam os seus deuses, os deuses do Egito. Mas aí aparece alguém e disse assim: não, vamos escolher adorar a Deus. Não foi assim não. Foi Deus que escolheu entre todos este um povo para ser seus servos. Agora, então esse povo era muito forte, esse povo era muito importante, esse povo era muito rico, esse povo era muito poderoso. Leia o versículo próximo, por favor. O Senhor não te escolheu, Ele não tomou prazer, Ele não admirou você, Ele não te escolheu porque você era uma multidão mais do que os outros. Porque, na verdade, vocês eram menos em número do que todos os outros. Põe o próximo para nós. Mas Ele escolheu você porque Ele... Meu Deus, irmão, eu sei que vocês não almoçaram, mas pelo menos no café da manhã. Ele escolheu porque Ele amava. Essa é a razão da escolha. Obrigado, irmão Hugo. Essa é a razão da escolha. Deus está dizendo: eu não escolhi você porque você tinha algo para me oferecer. Eu não escolhi você porque eu precisava de uma nação para adorar, e eu preciso de uma nação forte, porque eu quero uma nação de guerreiros. Então eu vou escolher, irmão, se fosse para escolher nação forte, nação de... Tinha escolhido o Egito, tinha escolhido os caldeus, tinha na Mesopotâmia, em Ur, tinha nações mais fortes, mais poderosas. O Senhor escolheu uma pequena nação, um pequeno povo, e até hoje é pequeno.
Até hoje não é a mais numerosa. Até hoje não é a nação maior. Não, nunca foi a maior e ainda continua sendo uma das menores. É um povo grande, sim, mas ainda continua sendo. E por que Deus escolheu, se não tinham grandes exércitos? Se não era um povo numeroso, porque Deus escolheu? Porque Deus os amava. A razão da escolha não está no que nós temos a oferecer. A razão da escolha está naquilo que Ele tem a nos oferecer. Aleluia. Ele não te escolheu porque você tem algo a oferecer a Ele. Ele não te escolheu por causa da sua voz. Ele não te escolheu por causa do seu intelecto. Ele não te escolheu por causa da sua capacidade. Não, Ele não te escolheu por causa da sua riqueza. Ele não te escolheu porque a sua família é grande ou porque você tem muitos dons. Ele te escolheu simplesmente porque Ele te amava. Ele te amou. A Bíblia diz porque Deus amou de tal maneira. A razão da escolha é essa. Porque Ele tem um hino 169 da harpa que diz: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Eu não posso, irmãos, porque Ele me amou, eu não posso explicar. Eu só sei que Ele me amou, me escolheu e eu estou aqui. Eu não sou o melhor, nunca fui o melhor. Eu nunca tive nada a oferecer, eu não tinha nada, mas Ele olhou para mim, no meio da minha imundície, no meio dos meus pecados, no meio da minha ignorância, no meio das minhas incredulidades, das minhas fraquezas, e Ele resolveu me amar. Tem um pregador que diz: eu não tenho nada a ver se Ele foi com a minha cara, se Ele gostou de mim, se Ele resolveu me amar, irmão, eu só tenho que agradecer. Você pode glorificar a Ele, porque Ele escolheu te amar, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações. Como disse o irmão, não sei ler, não sei escrever, mas isto não impediu de Deus te amar, de Deus te escolher. Eu não sou um grande cantor, mas não impediu dele te escolher, de Ele te amar. Não impediu. A razão da escolha de Israel não é porque eles eram os melhores, é porque Deus os amava. E agora, quando o Senhor escolhe este povo, esse povo passa por um processo, como eu disse, de peregrinação, de prisão. Eles peregrinam. Abraão sai peregrinando, irmãos. Abraão, quando o Senhor disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra. Esse chamado se deu lá em Ur. E Abraão vai. Abraão passa um tempo com seu pai, depois da morte do seu irmão, na terra de Harã. Ele passa um tempo ali. Quando o irmão de Abraão, Harã, morre, seu pai entristece, peregrina, chega nesse local chamado Harã, que não tem nada a ver Harã filho com Harã local, são duas coisas diferentes. Harã filho quer dizer montanhês, a terra que eles habitavam, Harã, quer dizer rota de caravana. Eles escolhem habitar ali. E Abraão fica ali, consola o seu pai, passa um tempo ali, mas Deus vem e reforça o chamado na vida de Abraão. Abraão, eu te chamei para ser uma grande nação, eu te chamei para ser uma bênção. Sai daí. E Abraão sai um percurso, irmão, que vai dar quase 2.000 quilômetros desde Ur até chegar em Canaã. Chega em Canaã peregrinando, passa um tempo num lugar, vai para Hebrom, passa um tempo em Betel, ele vai peregrinando. Sua família era uma família de peregrinos, de tendas, de estar num local, busca poços, cava, vão para outros locais. O seu filho Isaac vai fazer isto, os seus netos vão fazer isso, seus bisnetos vão fazer isso. Até quando eles são levados, eles vão para o Egito, e no Egito vão passar 432 anos. 432 anos como escravo. Irmão, quem fica muito tempo no Egito, pega costume do Egito. Não foi diferente com Israel. Não pense vocês que Israel tinha uma cerca de isolamento, que Israel tinha uma proteção de isolamento, e que eles viveram 432 anos isolados dos costumes do Egito. Não, apesar deles clamarem, servirem, mas os costumes foram aos poucos pegando. Eles foram aos poucos absorvendo costumes egípcios. É o perigo do crente
que gosta tanto do mundo, que aos poucos ele vai absorvendo. Irmão, nós trabalhamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Opa, agora eu senti uma força aí. Nós trabalhamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós pagamos conta, nós vivemos, nós estudamos, nós enfrentamos lutas, nós somos cidadãos, nós pagamos conta, nós votamos, nós temos direito, nós temos deveres, todas estas coisas, nós vivemos tudo isso, mas nós não pertencemos a este mundo não é nosso, esta cultura não é, eu vou ter que dizer, irmão, este mundo não é nosso, essa cultura não é nossa, isto não nos pertence, nós estamos aqui por um tempo, como peregrinos, como forasteiros, e quem fica muito no mundo, ele acaba pegando costume. Irmão, quantos crentes nós estamos tratando na igreja, que tem o vício de falar palavrão, são bons crentes, pastora Gorete, não são maliciosos, não são pornográficos, não estou dizendo isso. E por que falam? Costume, irmão Davi. Costume de quem vive muito no Egito. Pega costume do Egito. Quantos crentes, irmão, nunca se libertam daquele Nossa Senhora, Ave Maria, quando passa um problema, Ave Maria, quase que eu bati o carro, Nossa Senhora, quase me deu um erro. Todo mundo já passou por isso, irmão. Nossa Senhora, Ave Maria. Outros falam palavrões, cada um tem um jeito, um costume. Quantas pessoas se pegam, irmão Hugo, cantando músicas mundanas, que ele tenta, mas por quê, irmão? Porque nós convivemos em um mundo, mas nós temos que entender, irmãos, se nós não cuidarmos, esses costumes vão impregnando tanto na nossa vida, que daqui a pouco nós vamos mudar o nosso jeito de falar, mudar os nossos gostos, mudar, porque para o mundo, irmão, vir para a igreja num dia de calor, isso é uma maluquice. Nessas horas, sábado à noite, eles já estão preparando, pelo menos lá em Londres, aqui eu não sei porque lá, mas aqui eles estão preparando as bolsas, com as marmitas, os refri, as bolsas de gelo, porque domingo de manhã é dia de praia. Domingo é dia de praia, domingo é dia de descansar, domingo é dia de passear com a família, domingo é dia de ir para o shopping. E eu pergunto para os irmãos, eles estão errados? Não, é o costume, é a sua cultura, é a sua forma, é a sua performance de vida, mas nós fomos chamados para fora disto. Nós andamos na contramão, o shopping está para cá, as praias estão para cá, e a multidão está vindo, e os crentes estão de Bíblia. Irmão, se você não der um glória comigo agora, aleluia, está indo todo mundo, por quê? Porque é o costume, irmão, é o Egito, são as pessoas, não estão errados, eu volto a dizer, eles não estão errados, eles trabalham, eles pagam as suas contas, eles têm direito de ir para a praia, direito de ir para o shopping, eles têm direito e vai a multidão, mas e nós? E nós fazemos as mesmas coisas, trabalhamos, pagamos as contas, corremos, mas no domingo pegamos a nossa Bíblia e vamos ao contrário, vamos caminhando, por quê? Porque eles são Egito e nós somos judeus, eles são mundo, nós somos crentes. Levante a sua mão e dá um glória a Deus aí, irmão. Me ajuda a pregar nesta manhã. Nós estamos aqui, mas não pertencemos. Glória a Deus, aleluia, Deus tremendo. Nós não pertencemos. Se eu quiser ser igual, então eu não sou povo de Deus. Porque a igreja é chamados para fora, é tirados. Aleluia, o próprio Senhor disse, pelo que sai fora dela, povo meu, e eu vos receberei, serei para vós por Deus, Pai, vocês serão para mim filhos e filhas. Isso é igreja. Israel passa 400 anos, quando eles saem de lá, irmão, saem sem identidade. Eles saem de lá sem identidade, sem característica. Eles estavam tão misturados, que se eles chegassem no lugar, o povo ia dizer que eles eram egípcios. Eles vestiam igual,
Eles falavam com os mesmos sotaques. Esse povo deve ser tudo egípcio. E Deus disse assim: eu não quero o Egito. Se eu quisesse Egito, eu chamava Egito. Agora arrocha um pouquinho. Se eu quisesse Egito, eu escolhi uma nação para me amar, para me servir. Se eu quisesse que essa nação fosse o Egito, eu ia lá no Egito, derrubava os deuses tudo, mandava um vento, quebrava tudo e dizia: egípcios, vocês vão me servir. Mas eu não escolhi egípcios, eu escolhi judeus. Então tem que ter identidade de judeu, característica de judeu, personalidade de judeu, cultura de judeu, religião de judeu, tem que ser judeu. Mas eles saem judeus egipciados. Judeus com cara de egípcios. Judeus com penteados de egípcios. Com cultura de egípcios. E aí Deus tem que fazer o quê, irmão? Tirar. Não dá para escolher outro povo, porque Deus não volta a sua palavra. Não volta, irmão. Irmão, isso Deus não volta. Então Deus não vai voltar. Vai esse povo para lá. Vou escolher outro povo. Não, Deus não vai. Deus vai fazer o quê? Vamos tirar isso aí. Vamos tirar essa cultura deles. Faz o quê, Moisés? Circunda esse povo. Primeiro lugar, faz a circuncisão. Porque não tem ninguém na terra. Eles viveram dentro do Egito. Não tinham, então faz o seguinte. Circuncisão para todos os homens. Marca este povo. Segundo, esse povo não tem tempo para mim. Viveu 400 anos no Egito sem tempo de adoração. Trabalhava e não tinha tempo de cultuar. Trabalhava de dia para egípcio, de noite para eles e não tinha. Então faz o seguinte, escolhe um dia chamado sábado. 6 dias vão trabalhar e o sábado eles vão descansar. É por isso que o sábado não é para a igreja, sábado é para o judeu. Sábado é uma marca entre Deus e judeus, não entre Deus e igreja. Deus precisava tirar, irmão Tomás, toda a cultura egípcia do meio do seu povo. E Deus vai começar a dar um esfregão de doutrina neles. Deus vai começar a dar uma bucha neles, uma limpeza neles, para que eles possam de verdade servir ao Senhor sem misturas. Se Deus não faz isso, esse povo estaria misturado até hoje. Por que vocês acham que na primeira chance eles fizeram um bezerro de ouro? Por que vocês acham que quando Moisés está no monte por 40 dias, quando Moisés desce, o que tinha prontinho no pé do monte, irmão? 2 bezerrinhos, feito com ouro, com brinco, com pedras, com prata, fizeram com 2 bezerros de ouro, e o povo está lá, e Arão está aí, ó, o Deus que tirou vocês do Egito. Adore. Por que eles fizeram isso, irmão Davi? Porque a cultura egípcia ainda não tinha sido arrancada deles. Eles ainda arrastavam entre si o costume egípcio de ter deuses que eles vissem, ter Deus que eles pudessem olhar para eles, tocar neles, e agora eles servirem um Deus que eles não veem, que eles têm só que crer, que eles não ouvem, que eles não sentem, que eles não tocam. Eles tinham que simplesmente crer, amar, servir, cultuar, mas eles nunca veriam. Eles não veriam o seu rosto, eles não veriam a sua mão, eles veriam a sua ação, mas não a sua personalidade, a sua pessoa física. Isso para eles era difícil porque eles estavam arraigados em uma cultura egípcia. E Deus disse assim: eu preciso tirar isso de vocês. O deserto, irmão, não foi para punir Israel. Tem gente que acha que Deus levou eles 40 anos para punir. Não, irmãos. Quanto tempo eles passaram no Egito? 400 anos. Foram 400 anos de cultura impregnada, que para tirar precisou de 40 anos. 1 ano para cada 100. Para tirar a cultura. Os 40 anos de peregrinação não foi para punir, foi por amar. Os 40 anos de deserto não foi para massacrar, foi para limpar. E você vai lendo o texto, o Senhor disse: eu te levei 40 anos pelo deserto para te humilhar.
para que você entendesse que não é do teu jeito, não é como você aprendeu no Egito, não é como você viveu no Egito, é como eu quero, é como a minha lei manda. É que se você vai me servir, você precisa entender que não é como você quer, é como eu quero que você seja. Vocês precisam entender que no Egito cada um fazia o que queria. No Egito cada um cultuava o seu Deus como queria. Eles faziam com todos os seus ritos, era do jeito, mas vocês vão observar, vocês têm que entender, vocês não estão mais no Egito. Não é como você quer, não é como vocês pensam, é como eu quero. Irmão, a palavra de Deus é essa hoje, nesta manhã. Deus muitas vezes nos permite passar lutas, não é para nos punir, é para nós aprendermos, irmãos, que quem manda ainda é Deus, quem está no controle ainda é Deus. Aleluia, é Deus quem está no controle. E o Senhor vai olhar e Ele vai dizer, irmãos, do verso 1 até o versículo de número 4, aleluia, do 1 até o versículo 4, Deus vai exortar o povo a obedecê-lo. Do 1 até o 4, o Senhor vai mostrar dizendo, olha, eu fiz vocês peregrinarem por 40 anos no meio de um deserto, para tirar de vocês o que estava impregnado na vida de vocês. Passou 40 anos para libertar vocês do Egito. Passou 40 anos para libertar vocês do Egito. Irmão, não espere 40 anos para se libertar do mundo. Não espere 40 anos. Deixe o Evangelho te libertar. O Senhor disse assim, olha, eu vou colocar vocês nesta terra. Eu vou entregar vocês a esta terra. Eu vou por vocês, terminou. É como se Deus estivesse dizendo, terminou o período. Vocês vão entrar nesta terra, mas eu não quero que vocês entrem levando a cultura do Egito lá, porque lá já tem os cananeus, os heteus, os girgazeus, os jebuseus, esse povo já estão lá, é nação grande, eles já estão lá, com a cultura deles. Eu quero que vocês entrem nesta terra, mostrando que há um Deus do céu, soberano. Eu quero que vocês vivam nesta terra, e que todos eles saibam que vocês têm um Deus vivo e poderoso. Irmão, nós estamos neste mundo ainda, para que este mundo saiba, existe um povo que serve a Deus. Jesus não tirou a igreja desta terra ainda com uma razão, aleluia, não é para punir você. Volta, Jesus, eu estou sofrendo. Não é para punir você, é para que o mundo saiba que existe um povo que serve a Deus. A Bíblia diz que os homens vejam a vossa luz, as vossas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O mundo precisa saber, existe gente que mora no mundo, mas que não é do mundo. O mundo precisa saber que tem pessoas que andam neste mundo, mas não se sujam, irmão, eles não se contaminam com este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não nos contaminamos com ele. Por quê? Porque Deus disse assim, vocês vão entrar, vocês vão cruzar o rio daqui uns dias, vocês vão passar o Jordão daqui uns dias, mas obedeçam a minha palavra. Aleluia, obedeçam os meus mandamentos. A primeira ordem do 1 até o 4. Guardem os meus conceitos. Mantenham a postura. Enfrenta as lutas, mas com postura. Aleluia. Nós não vamos reler o texto todo, mas eu quero que você entenda isto. Aleluia, para onde nós iremos é necessária obediência. Para onde nós estamos, o processo já começou. Urabacamandarabai. Ei, eu vou dizer de novo. Ei, olhe para mim aqui, irmão. Olhe para cá, olhe para cá. O processo do céu já começou. O processo de seleção para cidadãos do céu já começou. Nós estamos no processo de seleção. Pense, nós fomos escolhidos, fomos separados. Agora o Senhor vai selecionar. Saiu uma multidão de quase 3 milhões de judeus que durante 40 anos eles já estavam no processo da terra prometida. Todos eles poderiam ir. A terra era para Deus. Não deixa Deus, irmão, eu vou dizer um negócio. Deus não precisava deixar eles morrer.
Deus não precisava. Poderia sair, mas pastor, eles iam ficar 40 anos. Irmão, se Deus fez sandália crescer no pé e roupa crescer no corpo, se Deus durante 40 anos, irmão, a gente compra umas roupas hoje que elas duram um mês, elas já estão rasgando. Deus fez roupa durar 40 anos, está escrito no texto. Durante 40 anos não tinha doença, não tinha menino com dor de barriga, com bucho grande, bucho quebrado, espinhela caída, não tinha nada disso. Os meninos estavam saudáveis, crescia saudável, o povo estava saudável, não tinha pé inchado, veia estourando de caminhada, não tinha velhos. Deus que fez isso poderia conservar, irmão, esse povo por 40 anos em vida, ia nascer menino, crescer menino, e esse povo ia estar lá na mesmo vigor. Por quê? Porque Josué, Caleb saiu de lá. Caleb saiu de lá. Quando chegou para entrar na terra prometida, Caleb disse: mas vocês estão por fora, eu tenho hoje mais de 80 anos, mas eu ainda tenho o mesmo vigor de quando eu saí de lá. Deus fez com Caleb, poderia ter feito com mais de 3 milhões, sim ou não? E por que Deus não fez? Por que Deus deixou metade desse povo ser sepultado no deserto? Porque no processo de seleção, eles tinham que aceitar se despregnar do Egito. No processo de seleção, eles tinham que aceitar se desculturar do Egito. E eles não aceitaram. Continuaram murmurando, continuaram indo para a idolatria, continuaram fofocando, continuaram, Miriam, fofoqueira, não entrou também não. Arão, fofoqueiro, também não entrou nenhum fofoqueiro. Continuaram, irmão, pense, você tem gente fofoqueiro. Irmão, eu vou trazer uma notícia para você, tem gente fofoqueiro. Mas não esqueça, nós estamos no processo de seleção ainda. Não. Nós ainda estamos no processo de seleção. Eu já fui escolhido, amém? Estou escolhido, você também, diga para a pessoa do seu lado, você já foi escolhido também, você está já escolhido, você já deu um passo muito grande, irmão Davi, você já deu um passo muito grande, você foi escolhido. Agora, ser escolhido é uma coisa, ser selecionado é outra. Ser escolhido é uma coisa. Uma grande empresa, ela faz um processo de escolha para os funcionários do alto escalão. Eles escolhem 1000 e vão selecionar 1, 2. Porque ser escolhido não garante a sua seleção. Eu fui escolhido e eu estou no processo de seleção. E o que eu preciso para passar nesse projeto? Eu preciso ir tirando a cultura do Egito, irmãos. Murmuração, fofoca, infidelidade, briga, contenda, preguiça, idolatria, palavrões, tudo isso faz parte de uma cultura de direito, de não gosto de igreja, não preciso de igreja todo dia, eu não preciso congregar para servir a Deus, eu posso servir a Deus na minha casa, eu posso servir a Deus debaixo de uma árvore. Isso ainda é cultura do Egito, isso ainda é cultura, irmão. Eu vou pegar o meu dinheiro e dar em cesta básica, porque pastor vai trabalhar preguiçoso. Isso ainda é cultura do Egito. E pastor, e por que tem esse povo na igreja? Deus está ainda dando tempo para que a cultura do Egito se arranque da vida deles. Mas vai chegar a hora, irmãos, que quando chegar diante do Jordão, aleluia, Moisés, Senhor, já estou com um pezinho em Canaã, Senhor, e é Moisés, viu, irmão? É Moisés. Como diz um irmão que fala difícil lá no ano, ele disse, é Moisés, viu, irmão? Não é qualquer um não, é Moisés. Moisés já está com um pezinho em Canaã. E o Senhor disse, Moisés, tira o pezinho de Canaã, Moisés, você não vai não. Mas Senhor, você não vai, Moisés, eu jurei na minha ira que os que me provocaram no deserto nenhum vão entrar na minha terra, e você está no meio deles. Eu até gosto de você, os outros não viram, você vai ver, mas também não vai entrar. Eu não sei quem é que sofreu mais, irmão. Os que não viram e morreram, ou quem viu e não pôde entrar. Porque tem gente que só vai conhecer o céu isso aqui. O mais perto que vai chegar do céu é isso aqui. Infelizmente, irmão, o mais perto que eles vão chegar do céu é a igreja.
Eles vão ver, eles vão contemplar, mas não vão entrar. Por quê? Porque para entrar eu preciso me libertar desta cultura mundana, aleluia, onde prevalece o que eu quero, prevalece a minha vontade, o meu ego, a minha arrogância, os meus desejos estão em primeiro lugar, os meus desejos estão na prateleira de cima. Posso pregar, irmão? Já estou encerrando. Os meus desejos estão na prateleira de cima, os meus desejos estão no lugar de destaque. E aí, pastor, é isso aí ainda é cultura do Egito, irmão. Por quê? Porque a cultura da igreja é essa, irmão. O maior sirva o menor. Quer ser visto? Então desapareça. Quer crescer? Diminua. Quer ser exaltado? Se humilha. Aleluia. Precisava de obedecer. Não vou mais esticar, irmãos. Do verso 5, aleluia, até o versículo de número 10. Do verso 5 até o versículo 10. O Senhor faz eles se lembrarem de que foi Ele que proveu para eles no deserto o que eles precisavam. Deus disse assim: vocês não esqueçam, aleluia, que quando vocês estavam lá no deserto, eu cuidei de vocês com maná. Eu supri vocês. Seus pais não conheciam, ninguém conhecia, mas eu dei a vocês o que vocês precisavam. Eu supri todas as suas necessidades. Eu cuidei de vocês. Apesar de vocês estarem impregnados do Egito, mas eu cuidei da sua veste, eu cuidei do calçado. Não faltou nada para vocês. Irmão, você não pode esquecer isto, que quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus. Nunca se esqueça, porque tem gente que esquece, irmão. Tem gente que esquece. Na primeira oportunidade que o trabalho dele prospera, na primeira oportunidade que ele começa a ganhar um pouquinho mais, ele já disse: agora eu já não posso mais estar congregando porque eu estou muito ocupado. Mas você não pode esquecer que quem cuida de você, obrigado, pastora. Você não pode esquecer que quem cuida de você é Deus. E que se Deus retirar este cuidado, não sobra nada na sua vida, irmãos. Eu vou encerrar aqui contando um fato de uma pessoa que congregou comigo. Ele era um empresário no Pará, no estado do Pará, no Brasil. Ele tinha 7 carretas e 3 fazendas madeireiras. Carretas que exportavam madeira para Brasil, Argentina e Uruguai. Bolívia, aqueles lugares em volta. 7 carretas, rico. Deus falou com ele. Deus deu um chamado para ele ir para o campo missionário. E ele disse: eu vou sustentar. E o Senhor disse: não é para sustentar, é para ir. Ele disse: eu vou pagar alguém bem para ir. Ele disse: não é para pagar, é para ir. E ele disse: eu não vou, como é que eu vou? Olha isso aqui como é que está, olha a empresa como é que está. E ele não foi. Isso é testemunho. Ele congregou comigo, não estou relatando algo desconhecido, ele congregou comigo. E ele não foi. E ele disse: eu não vou obedecer, não preciso disso, eu estou muito bem. Passados os dias a empresa vai bem, e ele não foi. Passou 1 ano, 2 anos. Um dia entrou num culto um visitante, e o culto está indo, e de repente o visitante se levantou profetizando no culto. O visitante levantou profetizando, caminhou até ele e disse assim: você não foi por causa do que você tinha, pois a partir de agora começa-se uma retirada de tudo que você tem. E essa foi a profecia. Ele conta que ele sorriu e disse: se eu parar hoje de trabalhar, o que eu tenho vai manter até a 3ª e 4ª geração dos meus filhos. São 3 fazendas madeireiras, irmãos. São 7 carretas e contratos de madeira. Quem conhece madeira no Nordeste, no Pará, entende do que eu estou falando. Ele disse: se eu parar hoje de trabalhar, as casas, os bens, os caminhões, o dinheiro, as fazendas, mantém até 3 gerações dos meus filhos. De primeiro plano, segundo ele, uma carreta dele bateu de frente com um ônibus da Transbrasiliana, que via do Goiás para não sei na onde, e uma carreta de madeira bateu de frente com o ônibus da Transbrasiliana, e as madeiras entraram para dentro do ônibus e matou todo mundo dentro do ônibus. Todos morreram. A carga não estava totalmente documentada.
havia problema, irmão. Ele gastou uma fortuna em indenização, em multa, indenização do família, de caminhoneiro, de motorista de ônibus, ele foi quase a pique. 2 caminhões deles foram roubados e motoristas foram assassinados, e ele foi perdendo. Encurtando a história, porque a minha hora já acabou, ele perdeu tudo, ficou com um caminhão, perdeu as fazendas, perdeu tudo, ficou com um caminhão. E ele disse: eu comecei do zero e enriqueci com um caminhão, daqui uns dias eu dou a volta por cima. E ele pegou um frete de madeira, que antes ele vendia, agora ele já está pegando frete dos outros, para levar do Pará para São Paulo. Foi ele, a esposa e o filho de 7 anos. Caminhãozão, madeireiro, e ele toca para São Paulo, irmãos. Entregou as madeiras, pegou o dinheiro, vem tranquilo com esposa e filho dentro do caminhão. O caminhão furou o pneu durante a noite. Ele parou, irmão Davi, na beira da estrada e deixou o caminhão com a esposa e o filho dormindo, e trocou o pneu do caminhão. Aquelas lutas de caminhoneiro, trocou o pneu do caminhão, sujou tudo. E havia um ribeirinho que passava alguns metros do caminhão, e ele desceu até o ribeiro. E ele está lavando as mãos. Um caminhão de combustível. O motorista dorme na outra pista. E cruza as pistas. E bate de frente com o caminhão dele. Um caminhão de combustível. O caminhão dele se estraçalhou, pegou fogo. A explosão, o incêndio foi tão grande que rachou o asfalto. Este homem perdeu o juízo. Virou mendigo na rua. Não morreu. Saiu do hospital sem saber quem era. Virou mendigo na rua, carregando um montoeiro de saco, sujo, cabelo barbudo. Virou mendigo, muitos anos mendigo. Um dia ele entra na Assembleia de Deus de Ibiúna, no estado de São Paulo, no interior paulista. Ele entra todo sujo, maltrapilho, e ele senta lá no banco de trás. Não se lembrava, na sua memória tinha perdido vida. E naquele culto, Deus levanta um profeta e disse: tu não foi quando tinhas, e eu tirei de você tudo que tinha, porque quem lhe deu fui eu. Eu dou e eu tiro. E se hoje eu estou retornando a sua vida, e você fará hoje o que era para ser feito há tantos anos atrás. Naquele dia, ele reconciliou, foi renovado. Irmão, é uma história verdade. Eu não estou contando para os irmãos uma história inventada, estou contando uma história de pessoas que eu conheci. Naquele dia, ele foi liberto, renovado no Espírito Santo, retornou ao seu estado e foi para o Amazonas, e quase até a sua morte, ele pastoreou a igreja entre os ribeirinhos, abrindo congregação, abrindo trabalho entre um e outro. Pastor, o que eu tenho para dizer? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que você tem não é teu, é Deus quem lhe dá, irmão. Tudo que você tem, não esqueça. O Senhor está dizendo para Israel: não esqueça que quem cuidou de você fui eu. Não esqueça de que quem abençoou você fui eu. Não esqueça que quem proveu para a sua vida foi eu. Tudo que você tem provém de mim. Fique de pé, por favor. Aleluia. Irmão, nós estamos aqui para glorificar ao Senhor com o que nós temos. Aleluia. Olha que maravilha, irmão. Esse Hugo aí é um profeta, irmãos. Aleluia. Quando vocês estiverem nesta terra, quando vocês entrarem lá, louve pelo que eu entreguei para vocês. Mas não esqueçam daquilo que eu dei a vocês. Não esqueçam de como eu cuidei de vocês. Quando vocês estiverem prósperos, quando a casa de vocês estiverem próspera, quando vocês estiverem cheios de gado, plantando, colhendo o melhor numa terra boa, uma terra que tem cobre, que tem ferro, uma terra rica. Quando vocês estiverem nesta terra, não esqueçam que quem colocou vocês lá fui eu, que quem guardou vocês fui eu. Não esqueça que quem limpou vocês, quem moldou vocês fui eu. Irmão, nós estamos aqui hoje para ser lembrado pelo Espírito Santo de que é Ele quem cuida das nossas vidas, quem deu o seu ministério, quem deu o seu chamado, quem
moldou você para o chamado, quem tirou o que estava impregnado na sua vida, quem prosperou, quem te entregou, quem cuidou. Pastor, mas eu ainda estou sofrendo, às vezes ainda tem coisa para ser tirada, eu ainda estou, às vezes ainda tem algumas coisas impregnadas, porque o Senhor está dizendo, eu te humilhei, levei lá para te humilhar, para te transformar e preparar para algo melhor. Nós estamos no processo de seleção, e neste processo é obediência e reconhecimento de que tudo é de Deus, para Deus, e nós somos apenas seus servos. E eu quero que você levante a sua mão e diz, Senhor, faz em mim este processo. Eu não quero ser excluído no processo da seleção, eu não quero, Senhor, perder, aleluia, no processo da seleção. Querido Espírito Santo, nós estamos na casa do Senhor neste culto hoje, aonde temos feito o propósito, Senhor, de chegar até o céu, porque o Senhor nos amou, mesmo sem nós merecermos. O Senhor nos tirou da terra que nós estávamos, ó Deus, e nos transformou, Senhor, em peregrinos. Estamos no deserto, estamos passando no deserto, para ser tirado de nós a cultura mundana, da mentira, da fofoca, da preguiça, do Deus, do ego elevado, da soberba, da arrogância, da teimosia. Isto está sendo trabalhado em nós, está sendo trabalhado, e eu penso, Senhor, aleluia, oh, que esta obra está quase para se completar na igreja, e que o processo está quase para se terminar, aleluia, e logo os selecionados herdarão a vida eterna, como foi dito hoje. Quantos estão se preparando para ser pregador da grande tribulação? Quantos estão se preparando para ser mártir da grande... Não, Senhor, eu não me preparo para ser mártir da tribulação, eu me preparo para ser cidadão do céu, eu me preparo para andar em ruas de ouro, aleluia. Então faz em mim, Jesus, corta em mim, Jesus, tira de mim, Senhor, me faz encaixar dentro da arca, como a pastora disse com tanta propriedade. Corta de mim tudo que ainda tem do Egito. Se é as sandálias, eu arranco. Se é o costume, eu tiro. Tira de mim, Senhor, o que o mundo deixou impregnado no meu ser, e traz em mim, Senhor, a característica de cidadão do céu, para que quando, Senhor, chegar a hora, eu possa estar contado entre os selecionados pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele quem está selecionando, e nós glorificamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, queridos, por um momento. Nós vamos... não coloquei no meu esboço, mas estava aqui orando. Eu estava orando aqui e lembrando de que até na Babilônia teve seleção, irmãos. Não entrou de qualquer jeito. Se na Babilônia tem seleção e não entra de qualquer jeito, dirá no céu. Quando Nabucodonosor leva cativos os hebreus, tinha uns que iam ser só para cavar buraco, arrancar toco, mas tinha uns que iam entrar no palácio. Então eles tinham que ser selecionados. Foram colocados num processo preparatório, foram escolhidos, colocados num processo preparatório, para depois serem selecionados entre os melhores, para que eles servissem ao rei da Babilônia. Agora, você acha que para servir ao rei dos reis, irmãos, a gente vai de qualquer jeito, cheio de costume do mundo, cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de mentira, cheio de palavrão, pornografia, vícios, manias? Nós estamos escolhidos, sim. Selecionados, ainda não. Ainda não. Mas se o processo terminar hoje, você tem que estar contado entre os escolhidos, os selecionados. Deus abençoe.